Você já percebeu como, hoje em dia, muita coisa dentro da igreja parece estar certa, mas algo está profundamente errado? Como se a verdadeira essência da fé estivesse sendo engolida por um movimento silencioso, quase invisível, que cresce a cada dia enquanto ninguém percebe. E o pior, quando alguém tenta alertar, é ignorado, chamado de radical, exagerado, como se a verdade fosse uma ameaça ao bom ambiente que todos querem manter. Essa armadilha moderna, que poucos ousam nomear, está corrompendo igrejas inteiras. E o que é mais assustador? Enquanto isso acontece, a maioria está aplaudindo, louvando, aprovando, sem saber que está sendo enganada. Não é uma invasão demoníaca explícita, nem um escândalo escancarado que quebra manchetes. É algo muito mais sutil. Algo que se infiltra pelas pequenas brechas da rotina religiosa, disfarçado de novidade, progresso ou até mesmo de um novo mover espiritual. Mas, na verdade, essa armadilha é um câncer silencioso que devora a alma da igreja, enfraquece o povo e afasta o Espírito Santo. E se você não abrir os olhos rápido, vai acabar se tornando parte desse problema. Quantas vezes você já sentiu que as pregações não falam mais ao seu coração? Quantas vezes percebeu que as práticas, os cultos, as reuniões parecem cada vez mais vazias? Que há uma satisfação superficial, mas falta aquela fome que fazia os primeiros cristãos derramarem lágrimas e vidas? Pois saiba que esse sentimento não é acaso. É o efeito da armadilha que está sendo aceita de braços abertos dentro da igreja. Uma armadilha que promete crescimento, mas entrega decadência espiritual. Que promete liberdade, mas aprisiona em padrões vazios. Que promete alegria, mas produz frieza. Não acredite em quem diz que tudo isso é só fase, ou é o preço do crescimento. Esse é o engano do inferno. Uma mentira tão bem construída que convence até os mais fiéis a fechar os olhos. E o pior, ela se alimenta do nosso desejo legítimo por novidade, mudança e impacto. Você pode até achar que está se preparando para o mover de Deus, mas está sendo preparado para o engano. E a cada passo, a igreja se distancia mais do propósito original que Jesus deixou para seus discípulos. Um propósito que não era espetáculo, mas sacrifício. Que não era popularidade, mas entrega. Que não era controle, mas amor. E enquanto muitos aplaudem o que parece ser renovação, poucos percebem que estão sendo conduzidos para longe da verdade. Será que você está entre eles? Ou será que ainda tem chance de escapar antes que seja tarde demais? Você já parou para pensar como o novo dentro da igreja nem sempre vem de Deus? Quantas mudanças parecem promissoras, modernas, eficientes, mas no fundo servem para distrair e afastar a verdadeira comunhão? Não é raro encontrar líderes que, seduzidos pelo brilho das redes sociais, das estratégias de marketing e do sucesso, acabam transformando a igreja em uma empresa espiritual, onde o que importa é o número, a aparência, a aprovação dos homens. E essa mentalidade, que parece inofensiva para muitos, é exatamente a porta aberta para a corrupção espiritual. Porque quando o foco sai do altar e vai para os holofotes, algo dentro da fé começa a morrer. O que era sacrifício vira espetáculo. O que era oração vira roteiro. O que era adoração vira performance. E o povo, cada vez mais, deixa de buscar a presença de Deus para se contentar com sensações superficiais. É aí que a armadilha moderna entra em ação, silenciosa, disfarçada de boas intenções. Ela convence que, para ser relevante, é preciso estar antenado nas tendências, que a igreja deve se adaptar ao mundo para crescer, que resultados são mais importantes que caráter. Mas o crescimento às custas da verdade é uma construção feita sobre areia movediça. Você pode até colher frutos por um tempo, mas a raiz está podre. E quando a crise chegar, porque ela sempre chega, o que vai restar? Ministérios vazios, corações endurecidos e uma geração perdida. Essa é a consequência da armadilha que a maioria aplaude hoje, sem saber que está apoiando sua própria queda. E você está disposto a abrir os olhos e resistir, ou vai continuar cegamente seguindo o fluxo? Porque resistir não é fácil.
Exige coragem para enfrentar líderes queridos, para questionar o que foi ensinado como certo, para sair da zona de conforto e buscar a verdade, mesmo que isso custe amizades, prestígio e segurança. Mas não há outra escolha para quem deseja permanecer firme. Jesus não nos chamou para sermos populares, mas para sermos fiéis. E essa fidelidade começa quando reconhecemos a armadilha que nos cerca e decidimos não cair nela. É impressionante como o desejo de ser reconhecido tem se tornado o motor de tantas igrejas hoje. Não mais o desejo ardente de viver segundo a palavra, nem o amor genuíno por Deus e pelo próximo, mas uma busca frenética por aplausos, likes, seguidores e uma audiência crescente. E isso cria um ambiente perigoso, onde a mensagem verdadeira é substituída por discursos vazios, adaptados para agradar multidões e não para confrontar corações. A pregação se torna um show, onde o que vale é o espetáculo, não a transformação. Mas o preço disso é alto, muito alto, porque por trás do palco iluminado está a alma da igreja se corrompendo aos poucos. O que era santo vai se tornando comum, e o que era intocável passa a ser negociado por audiência e lucro. A busca pelo sucesso afasta o temor de Deus e abre espaço para o orgulho, a vaidade e a manipulação. E quando isso acontece, o Espírito Santo se entristece e começa a se retirar. Sem ele, a igreja perde sua força, sua luz, sua essência. E o povo, mesmo em meio à multidão, caminha na escuridão. E a coisa mais triste, muitos nem percebem que estão perdidos. Vivem na ilusão de que tudo está indo bem, quando na verdade estão afundando em um mar de falsidade espiritual. Por isso é tão urgente reconhecer essa armadilha moderna antes que seja tarde demais, antes que a corrupção invisível tome conta de tudo e nada mais possa ser salvo. Porque a verdadeira revolução espiritual começa no reconhecimento da mentira e na coragem de voltar ao básico: humildade, arrependimento e entrega total a Deus. Sem isso, o que resta é só o eco de uma igreja que perdeu sua alma. Você já reparou como em muitos lugares o que mais se valoriza não é a santidade, mas a popularidade? Como os números crescentes, as fotos bonitas e as redes sociais chamam mais atenção do que a vida transformada pelo Evangelho. Essa valorização do espetáculo tem um preço altíssimo e quase ninguém fala sobre ele, porque quando a igreja vira palco e os líderes viram estrelas, algo dentro do corpo de Cristo se quebra. A humildade é trocada pela vaidade. O sacrifício é substituído pelo conforto. A comunhão verdadeira cede lugar à competição. E pior, o Evangelho, que deveria libertar, acaba sendo adaptado para agradar, nunca para confrontar. As palavras duras são suavizadas. As verdades incômodas são deixadas de lado. E a mentira se instala sorrateira, disfarçada de atualização ou novo método. Mas Deus não se agrada de fingimento. Ele busca corações verdadeiros, quebrantados, dispostos a pagar o preço do discipulado. Não quer multidão para show, quer uma igreja que viva em santidade. E esse engano moderno que parece trazer crescimento, na verdade está destruindo o que Deus mais ama, a essência pura da fé. Por trás das luzes e aplausos há um vazio que cresce, e onde não há vida o espírito se afasta. O pior é que muitos ainda aplaudem essa decadência, sem perceber que estão apoiando a própria ruína espiritual. E enquanto essa armadilha cresce, o que será da igreja verdadeira? Será que ainda há esperança para quem deseja voltar ao caminho? Ou será que muitos vão continuar seduzidos por esse engano do inferno, até não sobrar nada além de cinzas? Você já sentiu aquela inquietação no coração durante um culto, uma pregação, um momento de oração? Como se algo estivesse faltando, mas ninguém falasse sobre isso abertamente. Essa sensação não é por acaso. É o Espírito Santo tentando alertar você sobre a armadilha que está sendo aceita dentro da igreja. E a verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitas vezes, o que chamamos de unção e movimento espiritual não passa de uma encenação bem ensaiada, uma fachada que esconde o vazio espiritual, o orgulho disfarçado de serviço,
o interesse pessoal mascarado de zelo, líderes preocupados mais com imagem do que com almas, pessoas buscando mais o aplauso do que a presença de Deus. E assim a igreja se torna palco de um teatro onde o protagonista não é Cristo, mas o ego humano. É um ciclo vicioso, onde a aparência vale mais que a essência, e a mentira se torna a nova verdade. Mas saiba, essa armadilha não poupa ninguém. Ela engole desde o mais fervoroso até o mais novo na fé. E o pior, quando você cai nela, começa a acreditar que está tudo bem, que aquele vazio no peito é normal, que a falta de convicção é apenas fase. Mas essa armadilha corrói a alma lentamente, até que a chama da fé quase se apaga. E o Espírito Santo, que é o fogo que nos aquece, vai se afastando. Sem ele, nada mais faz sentido. Sem ele, a fé vira rotina vazia. Sem ele, o cristianismo se torna um mero ritual. E quando chegamos nesse ponto, a queda já está próxima. Você já percebeu como, muitas vezes, dentro das igrejas modernas, o que mais importa não é o verdadeiro encontro com Deus, mas sim a aparência de espiritualidade? Não o coração quebrantado, não a transformação genuína da alma, mas a fachada que impressiona os olhos humanos. Isso não é coincidência. É a consequência de uma armadilha sutil e poderosa que está corroendo a igreja por dentro, sem que a maioria sequer perceba. Essa armadilha se disfarça de novo mover, de renovação, de crescimento. Mas, na verdade, é o início do declínio espiritual. Os líderes e até mesmo os fiéis, muitas vezes, sem perceber, caem na cilada de valorizar números, likes, seguidores e aprovação social em vez da profundidade espiritual e da sinceridade diante de Deus. Isso cria um ambiente onde a autenticidade é sacrificada em nome do sucesso aparente. A verdadeira adoração dá lugar a performances ensaiadas. Pregações são moldadas para agradar multidões, e o Espírito Santo é silenciado diante do barulho das expectativas humanas. Não é à toa que tantos cultos parecem vazios, que tantas pregações soam repetitivas e que muitos cristãos vivem uma fé superficial, sem profundidade nem compromisso real. A armadilha moderna que está corrompendo igrejas inteiras não é um escândalo público ou um erro gritante que causa choque imediato. Ela é silenciosa, gradual, quase imperceptível. Ela age infiltrando dúvidas disfarçadas de ensinamentos progressistas. Ela promove a substituição da santidade pela popularidade, da humildade pelo orgulho disfarçado de autoridade. Imagine uma casa onde o telhado começa a vazar, mas ninguém quer olhar para cima. O problema cresce dia após dia, até que um dia a estrutura inteira começa a ruir. É exatamente isso que está acontecendo com muitas igrejas hoje. A busca pelo que agrada o homem em vez do que agrada a Deus vai minando a fé coletiva e individual, abrindo espaço para falsidades, manipulações e um engano que só traz destruição. Mas o mais triste é que essa armadilha é aceita e até aplaudida. Muitos a enxergam como sinal de crescimento, de modernidade, de relevância. Poucos se dão conta de que por trás dessa aparência brilhante há uma decadência espiritual profunda. Uma igreja que troca a busca pela glória de Deus pela busca por reconhecimento humano está fadada ao fracasso espiritual. E o pior, o Espírito Santo, que é o verdadeiro consolador e guia, se afasta, deixando um vazio que ninguém consegue preencher. Esse vazio é sentido por muitos, mas poucos sabem o que está causando. É por isso que tantos cristãos estão cansados, desanimados, perdidos dentro da própria fé. Eles não entendem por que a chama que antes ardia tão forte parece estar quase apagada. Eles não percebem que estão presos nessa armadilha moderna, onde o que importa é a imagem e não a essência. Mas ainda há esperança para quem quer abrir os olhos, para quem deseja romper com as falsas aparências e buscar uma fé genuína, fundamentada na humildade, no arrependimento e na entrega total a Deus. Essa é a escolha entre viver uma vida de fachada ou viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo, mesmo que isso signifique enfrentar críticas, perder popularidade e caminhar contra a corrente. Porque a verdadeira igreja não se mede por números, likes ou aplausos.
Ela se mede pelo amor, pela santidade e pela fidelidade ao Evangelho. E quem quiser escapar dessa armadilha precisa começar agora, não amanhã. O chamado é para despertar, para discernir, para voltar ao básico que nunca deveria ter sido esquecido. O encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo, que muda tudo. O mais doloroso dessa armadilha é perceber que ela não vem de fora, mas de dentro. Não é um inimigo visível que ataca a igreja, mas uma infiltração silenciosa, quase imperceptível, que começa nos corações e mentes dos próprios líderes e fiéis. E quando a liderança começa a ceder à pressão de agradar, ao desejo de poder ou à busca por conforto, o dano é inevitável, porque os líderes são os guardiões do rebanho. São eles que deveriam proteger o povo, manter a chama acesa, apontar para a verdade sem medo. Mas quando se tornam reféns da opinião pública, reféns das redes sociais e do sucesso momentâneo, deixam a porta aberta para o engano entrar. E o povo, sem direção, começa a seguir a manada rumo à escuridão espiritual. É um círculo vicioso. O líder busca a aprovação, o povo exige entretenimento e a verdadeira mensagem do Evangelho fica de lado. E assim o Espírito Santo é afastado. Não porque ele queira, mas porque o ambiente não mais o suporta. E a ausência dele é sentida na falta de poder, na frieza dos cultos, no vazio do coração dos fiéis. Mas o pior é que muitos ainda não perceberam que essa ausência é uma consequência da armadilha aceita. Que essa falsa sensação de crescimento, essa ilusão de sucesso, são na verdade passos para a ruína espiritual. E a pergunta que fica é: você vai continuar aplaudindo esse engano? Ou vai ter coragem para abrir os olhos e se posicionar contra a corrente? Porque resistir não é popular. Resistir pode custar amizades, prestígio, conforto, mas é o preço da fidelidade. E no fim, só quem tem coragem de lutar contra essa armadilha vai desfrutar da verdadeira presença de Deus. O chamado é urgente. Não permita que a armadilha do engano do inferno corrompa a sua fé e a fé da igreja. A escolha é sua: continuar na escuridão ou voltar à luz verdadeira. E agora, diante de tudo que foi revelado, você está diante de uma escolha. Não é uma escolha qualquer. É a decisão entre continuar vivendo uma fé vazia, manipulada e corrompida por essa armadilha silenciosa, ou romper com tudo isso e buscar a verdadeira presença de Deus que transforma, cura e liberta. Porque não adianta aplaudir um espetáculo se a alma está morrendo de sede. Não adianta se encantar com a aparência se o coração está endurecido. A verdadeira igreja não é aquela que enche auditórios e ganha seguidores nas redes sociais. É aquela que vive no poder do Espírito Santo, mesmo que esteja em um espaço pequeno e desconhecido. É aquela que prega a verdade, mesmo que isso cause desconforto e rejeição. É aquela que ama, mesmo quando não é correspondida. E é essa igreja que resiste à armadilha do engano do inferno. Se você sentiu o peso dessa mensagem, não deixe para depois. Não permita que a rotina, a pressão social ou o medo te afastem do que realmente importa: a comunhão viva com Deus. Busque, ore, arrependa-se e permita que o Espírito Santo te renove de dentro para fora, porque somente Ele pode restaurar o que foi corrompido, e somente Ele pode guiar você para fora da escuridão. Este é o momento. Esta é a sua chance. Não deixe a armadilha moderna corromper sua fé. Seja luz, seja sal, seja verdadeiro. E compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir, porque juntos podemos despertar a igreja para a verdade que liberta.